Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Ai, hoje nós temos uma convidada muito especial, a Miriam. Vamos esperar ela entrar. Ela entrar aí, fazer a solicitação. Miriam, quando entrar, pede solicita aí para entrar comigo, para a gente bater um papo hoje sobre um assunto que é, nossa, campeão de audiência aqui, que é o sono, nascido principalmente, né? Vamos aguardar aqui. Tan, 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 tan. Aê! Ah! Oi! Eu queria apagar essas salas aqui, que tá muito assim. Ai, essa é minha amiga. Tudo bem? Tudo bem. Pronto, foi. Melhorou. Tá bem melhor. Obrigada. E aí? Que dia corrido. Ah, com isso. Mira, seguinte, conta pro pessoal um pouco da tua vida, quem tu é, quantos filhos tu tem, quanto tempo de casamento, essas coisas assim, pro Tá. pessoal te conhecer um pouquinho. Meu nome é Miriam. Eu tenho 3 filhos. Pedro, Isabel e Ana. Pedro de 5, Ana de 3, Isabel de 3 e Ana agora de 7 meses. Acabou de fazer 7 meses. Sou fisioterapeuta, mas desde casada, né, não consegui trabalhar com profissão, porque moramos em Dubai, moramos primeiro na África, depois da África engravidei na África, fomos para Dubai, em Dubai tive o Pedro, não consegui mais trabalhar com fisioterapia. Depois voltamos para Israel, e aí tive a Ana, enfim. Mas é isso, hoje em dia sou mãe e cuidadora do lar, de casa, né? Agora eu tô mais morando Legal. de casa, porque eu tenho ajuda ultimamente. É bom, né? A gente consegue se dedicar melhor para as crianças, né? Eu vejo que eu mesma tinha esse medo assim no início, e hoje eu falo para as mães, nossa, quem tiver essa possibilidade, né, de encontrar uma pessoa que ajude né, e conseguir manter essa pessoa, é muito bom, né? Ter alguém que ajude, a gente consegue dar mais atenção para as crianças, né? Com certeza. Sobra mais tempo. É, hoje em dia eu tenho essa possibilidade. É muito, realmente muito bom. Porque eu fico só com eles e eu não vejo nada na casa. Eu oriento alguns e tal, mas não era assim antes. Era bem mais difícil, bem mais complicado. Legal. Miriam, escuta, eu te convidei porque é o seguinte, aqui no meu Instagram eu falo com as mães, né? Então, assim, tem vários assuntos e um dos assuntos que eu tenho falado ultimamente é sobre o sono, né? Também por causa do curso. E foi muito interessante, assim, porque a gente se conheceu, né? Pra quem não sabe, a gente se conheceu através da irmã da Miriam, da Raquel, e até a Miriam estava me contando, eu não sabia que tinha sido assim, mas pra mim a primeira vez que eu vi a Miriam foi na igreja, né? A gente vai frequentar a mesma igreja, congrega na mesma igreja, né? Na igreja do Redentor aqui no Rio. E a Miriam estava grávida já da Ana. Eu falei que eu gostaria até de ter filho, mas não queria gestação de novo. Dali um mês eu estava grávida. E eu comecei a seguir. Eu, Miriam, não tá dando para te ouvir. Como? eu tenho a impressão de que naquela nossa conversa você já devia estar grávida. Ah, pode ser que foi bem rápido, né? Foi muito rápido. Então, daí eu sei que eu comecei a seguir a Miriam daí no Instagram também. E a Miriam falava umas coisas que eu dizia, nossa, caramba, eu penso assim também, eu penso assim. E assim, tinha tanta coisa em comum. E aí eu quis te convidar para contar um pouquinho pro pessoal, porque na época assim que a Ana nasceu, eu ainda estava grávida, né? Do João, eu estava esperando o João ainda, e eu ficava olhando assim todas as coisas que a Miriam fazia, eu achava muito legal. Apesar de que muitas coisas a gente aplicou da mesma forma, assim, né? Eu achava legal, eu acho muito legal, assim, muito admirável a forma estruturada como tu faz as coisas, a forma organizada que tu tem de levar, assim, com as crianças, sabe? E aí, como muita gente tem dúvida com relação ao sono de bebê pequeno, recém-nascido, da minha parte eu faço a coisa um pouco mais light, assim,
Mas deu tudo tão certo, né? Assim, pra ti, óbvio, né? A base de muito esforço, mas foi tudo tão certinho que eu queria que tu compartilhasse, assim, com as mães, né? Como é que foi? Então, a primeira pergunta, assim, que o pessoal mais faz, assim, é o que esperar, assim, né, desses primeiros meses, do sono do bebê nos primeiros meses, assim, né? O que que tu acha, assim, que que tu poderia acrescentar e contar para as mães sobre o sono nos primeiros meses de vida do bebê? Uhum. Então, vamos lá. O que que eu acho que toda mãe deve esperar? Ela tem que se preparar para privação de sono, né? Certo. Eu acho que é o grande, é o grande assim, é a grande dificuldade de todas as mães, né? Porque vai haver privação de sono, porque o bebê tem necessidade de amamentação durante a noite, pelo menos por um tempo. Certo. E eu percebo em mim e como que a maternidade mudou nesse tempo, assim, mudou na minha cabeça as 3 gestações, foi o Pedro. Eu li bastante sobre bebê, como cuidar de bebê. Eu li bastante. Mas eu não me preparei psicologicamente. Então eu deixava o cansaço me abater muito. Ficava muito de mau humor e desconta no marido e desconta no mundo, né? Você sofre, a gente não se prepara. Na Isabel eu li mais sobre o parto, porque eu queria muito ter um parto normal. E não li tanto mais sobre a criança. Só que nada do que eu aprendi com o Pedro me ajudou com a Isabel. Ai, gente, por que que isso acontece? Eu fico boba com isso, cara. Como que pode, né? É Deus vai trabalhando mesmo. É Deus tem, assim, um firme propósito, né, na nossa vida para cada coisa. Porque como que pode os nossos filhos serem tão diferentes, às vezes com pouca diferença de idade até, né? Exatamente. Eu tive o Pedro, um bebê anjo. Assim, tudo o que eu aplicava com ele, que eu estudei, dava certo. E o Pedro dormiu cedo, a noite toda, e nada que eu fazia com a Isabel, nada do que eu tinha aprendido com o Pedro adiantou com ela. Então, assim, eu li um pouco mais para poder colocar a Isabel na linha. Ela é, até hoje, ela é bem assim, ela é sanguínea, né? Ela é bem assim. Com a Ana, eu não sei explicar, mas eu tive talvez não sei, pela experiência provavelmente, e a convicção daquilo que eu já sabia, é, e eu tive uma convicção daquilo que eu tinha que fazer com ela. E também o que mudou foi que eu queria o terceiro filho. Eu não estava satisfeita com 2. Eu falava com o Carlos, a gente tinha acabado de chegar no Brasil. E eu falava, e aí, vamos ter o terceiro ou não vamos? Vamos ou não vamos? Então, como eu queria muito, eu falei assim, eu vou preparar minha mente, que vai acontecer tudo aquilo. Eu vou perder o sono, enfim. E aí eu falei assim, cara, eu vou escrever um papel numa parede. E eu vou colocar assim, vai passar. Boa. Eu pensei até assim, eu juro pra você que eu falei isso, tá? Não é brincadeira. Eu fiz assim, eu vou colocar assim, primeiro ou terceiro mês é o terror. Terceiro ou sexto mês, tá melhorando. Sexto ao um ano, tá melhorando. Então eu jurava que eu pensei assim pra você, sabe? Juro pra você que eu pensei isso. Eu pensei assim, eu tenho que preparar minha mente. E realmente isso fez diferença. Certo. Isso fez muita Muito diferença. importante. Aí eu lembro pequena aqui em casa, a Andréia e o Dario virem aqui, a Andréia falar comigo, nossa, Miriam, você tá acordando de madrugada e você tá bem. Você não tá parecendo cansada. Aí eu falei, não, eu tô cansada, com bastante sono. Mas a mentalidade, né, fez diferença. Eu queria muito, então eu Certo. preparei. Aham. Então, ou seja, não adiantou. Eu sabia que era o filho que eu ia acordar, mas eu acho que eu não me preparei psicologicamente para isso. Entendeu? Então, eu acho que Sim. eu me preparei. Eu sabia do que ia acontecer. Estou preparada para cuidar de um bebê e também preparada, sabe, mentalmente. Acho que isso fez diferença. É que eu acho que é isso, né? Às vezes o cansaço no primeiro filho, ele pode pegar a gente de surpresa, né?
porque a gente está acostumada a dormir 8 horas. Por mais que, ai, mas a gestante vai várias vezes ao banheiro, tudo, beleza, acorda várias vezes de madrugada, mas não é a mesma coisa, porque você dorme quando sente vontade. Então, pelo menos com a Luísa, né? Apesar que eu sei que tem muitas mulheres que trabalham quase até o final da gestação, mas ainda assim elas conseguem dormir bem à noite, conseguem repor, né, ao longo do dia, descansar, ficar paradinha, dar uma relaxada na mente. Então, sei lá, você pega o ônibus, né, vai ali e tal, descansando. E na medida que quando o bebê nasce, a gente já tem aquela carga toda, o dia inteiro servindo, né, amamentando muitas vezes, trocando, leva o bebê para um lado, para o outro, aquilo é tudo muito novo. Então, realmente vai existir um cansaço muito grande. E que quando a gente não se prepara, né? Na verdade, eu acho que não sei, Miriam, o que que tu acha até difícil imaginar, assim, né? De nenhum para o primeiro, né? Quando eles vão nascer, todo esse cansaço, assim, né? Então, acho que tu falou um ponto-chave, assim, da gente se preparar. E Por exemplo, eu acho que diga. dar um exemplo. Minha cunhada, história dela. Não sei se ela tá me ouvindo. Ela tem uma história assim. Todos os dias o bebê dela tava, eu não sei se era o primeiro ou o segundo filho, tava acordando assim, 5 da manhã. E ela acordava naquele humor, assim, ai, caraca, 5 da manhã e tal. E teve uma época que ele acordava e ficava, ele não tava voltando a dormir. Aí, teve um dia que ela olhou o relógio e viu 7, ela, ai meu Deus, 7 horas, ele acordou e tal. Aí foi pra vida, assim, toda feliz. Aí depois quando ela foi na cozinha, ela viu o relógio, eram 5, 5 e meia. Aí ela, tipo assim, sim, ela tinha visto a hora errada. Por algum motivo, o relógio dela mostrou a hora errada. Então, ela acordou feliz quando ela viu as 7. Então, o que que isso mostra? Quando ela viu a hora errada, 7, ela ficou toda feliz. Mas, na verdade, ela estava acordando no mesmo horário. Então, isso, é claro que a gente fica cansado, mas o que eu estou querendo falar é mindset. É a mentalidade da cabeça. Quando ela viu, para 7 horas, ela ficou toda feliz, assim, acordou com um bom humor. Foi na cozinha. Não é 7 horas, que droga. Então, assim, volta ao humor, porque eu acordei às 5, não acordei às 7. Sim. Esse é um ótimo. Como que a nossa cabeça pode ajudar? Como que a nossa... É verdade. Outra coisa também da mentalidade que eu falo bastante, eu falo no curso e eu sempre comento assim, é o seguinte, a gente quando vai trabalhar em algum lugar, né, assim, eu já fiz faculdade de manhã cedo, que eu tinha que acordar às 5 e meia da manhã para estar na faculdade às 7. E nunca trabalhei cedo, mas eu fazia faculdade e teve um outro trabalho que era um estágio, assim, que eu tinha que estar também bem cedinho no lugar para começar. Quando a gente vai trabalhar, não tem essa. A gente pega, levanta, toma banho, se arruma, bota a roupa e vai trabalhar. Por quê? Porque é o nosso dever, a gente tem que trabalhar, a gente está comprometido com o chefe, com a pessoa, com a empresa, com o salário, enfim. Tu vai. Por que que, quando a gente vai cuidar dos nossos filhos, a gente tem que acordar arrastada? Não se arrumar, não tá bem disposta, não dá bom dia quando as crianças acordam. Tipo assim, é realmente uma questão de mentalidade, né? Da gente pensar em todo o serviço que a gente vai ter que fazer e encarar também um pouco como um trabalho mesmo, né? É o meu trabalho. A partir de agora, eu ganhei um filho, eu ganhei 2, eu ganhei 3, enfim, o filho que for, eu ganhei mais essa criança e é o meu trabalho, eu tenho que trabalhar. Então eu vou levantar, vou me arrumar e vou servir, vou fazer isso. Ah, mas eu tô cansada. Mas quando a gente tá cansada, a gente não vai também no trabalho? E trabalha o dia todo, e tem reunião, e tem que, né, prestar conta, e tem que sorrir, tem que acenar. Então, assim, eu acho que essa questão do cansaço também, né, Miriam? Na questão da mentalidade ali que a gente está falando, eu acho que esse também é um pensamento que pode ajudar também muitas mães a servirem, assim, né, com mais foco, assim, sei lá, animação. Eu acho. Isso para mim fez muita diferença. Fez muita diferença. Porque eu estava disposta a bem, mesmo passando do sono. Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está no seu celular ou no computador? Eu tô no celular. Eu tô com medo da bateria acabar. O meu carregador tá ali na cozinha, cara. Tipo, se você puder pegar. O marido tá de assistente hoje. Esses maridos de suporte são ótimos, né?
Eu vou botar na bateria direto, que aí eu seguro assim com a mão. Beleza. Ô, Miriam, conta uma coisa que dá pra ver bem, assim, né? Deu pra acompanhar bem aí desde o nascimento da Ana e até agora com os maiores, né? A Isabel e o Pedro, é que vocês têm rotina. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Por que que tu acha importante? Tu acha que isso faz diferença pro bebê, pro sono? Como é que é, assim? Ai, acho que eu sou uma pessoa. O meu nome é rotina. Eu não conseguiria viver sem rotina. Eu não conseguiria. Eu sou conhecida por todos, assim, como uma pessoa muito organizada, né? Então, assim, isso é um tema muito polêmico, porque rotina É verdade. não, né? Mas eu te responderia que sim, dá para ter rotina mesmo com recém-nascido. Vai ser rotina com a mamada espaçada? Não, mas vai ser uma rotina. O recém-nascido, vamos lá, devagar. O que é a base, pilar de uma rotina? É a gente saber que a criança precisa, depois que ela acorda, digamos, acordou de manhã, mamar, brincar, passar um tempo acordado, né? E dormir. Essa é a base. E o que eu acho que acontece com as mães? As mães, o bebê acorda, ela amamenta, o bebê fica um tempinho acordado, que vai variar de acordo com a idade, né? O bebê recém-nascido, 30 minutos, 40 minutos acordadinho, e vai dar sinal. O que eu acho que acontece é que as mães perdem esse sinal do sono após esse tempo acordado. A criança começa a dar sinais de sono, começa a fazer sonzinhos, começa às vezes a choramingar e a mãe pensa, é fome de novo. Não tem direito meu filho. Aí vai e põe no peito. E o que acontece logo em seguida? Se você repetir isso durante uma semana, não precisa muito. A criança vai acostumar a mamar para dormir. E você vai fazer um ciclo. Então, um bebê que poderia começar a mostrar sinais de sono e você levar para o quarto, fazer um ritual de sono e colocar no berço, você está confundindo ele ou você está ensinando para ele a dormir daquela forma. Concorda? Agora, vamos lá. Existem bebês Totalmente. mais do que outros? Existem, né? A gente tem o João, que me impressiona. Eu tive 2 bebês sonolentos. O Pedro, sonolento, e a Ana. O João me impressiona. Você trouxe ele aqui Não, o em João é casa. chocante. Ele se calma sozinho, ele fica ali naquele lugar, quietinho, e adormece. Tá na De hora. boa. Ele tá amamentado, ele já ficou um tempinho acordado, e ele adormece. Você poderia atrapalhar ele, você poderia pegar ele no colo. Ih, tá começando a ter sono, deixa eu pegar ele. Você poderia atrapalhar, mas você não atrapalha. Mas existe o bebê que vai precisar de um pouco mais de dicas, de estímulos, para que ele saiba que é um bebê mais agitado. Sinais, né? Né? Existem temperamentos diferentes de bebês. E os livros falam sobre isso. A gente precisa observar o nosso bebê para aprender o temperamento dele, né? Então, por isso que eu sou tão, assim, metódica, e eu tenho que trabalhar um pouco nisso, porque é meio, assim, às vezes exagerado, que eu lembro que a Isabel, quando ela começava a adormecer assim, igual o João, eu pegava ela e levava pro quarto. Eu falava, eu não quero deixar ela adormecer aí. Mas por quê? Eu queria criar um hábito certo nela. Eu queria que ela entendesse que ela vai dormir ali. Porque rotina não é nada mais, nada menos do que isso, né? É todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local. Então eu queria que ela aprendesse que ela ia ali, no berço. E não em outro lugar. Mas não é que seja problema dormir em outro lugar. Eu só não queria que fosse a rotina. Eu queria que fosse a exceção. Entende? Porque desde o Pedro, quando eu aprendi isso, só que com o Pedro era moleza. Ele começava a dar sinais de sono, eu ia pro quarto, trocava a fralda dele, enrolava o charutinho, fazia um ambientezinho, botava no berço. Tava lá ele já todo sonolento. E ficava sempre eu fico assim, depois de amamentar, depois de enrolar a criança, porque você não enrola, né? Eu enrolei todos os meus bebês. Eu não enrolei. Não enrola o bebê. Ah, mas eu acho o máximo.
Eu Eu sei acho super legal. que a criança fica assim, né, com um reflexo de Moro, e eu sempre engordava Aham, por isso, porque eu achava, eu sempre percebi que eles não conseguiam dormir por muito tempo porque estavam com um reflexo de susto. aham, Um bebê um tempinho ereto aqui, no meu ombro, com a cabeça uhum. atrás, porque o Pedro, por exemplo, teve muito refluxo, né? E Hum. então, para garantir que eu não ia deitar ele, o leite ia voltar, enfim, ficava assim e botava ele para dormir. E ele dormia. A Isabel, ela já precisava de um pouco mais de sinais. Então, eu observava Uhum, ela na hora que ela estava demonstrando sono. Eu ia para um uhum, pouquinho mais de antecedência. Eu tive uhum, com a Isabel, sabe? Ela não dormiu cedo como o Pedro, não. E a Ana foi como o Pedro, foi bem mais fácil também. Eu observava ela, depois de amamentar, depois de ela uhum. dada, e eu colocava. Agora, desculpa, quer falar? Pode falar, tô falando muito. Não, 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 tá tudo, não, tá joia. É que eu fico te ouvindo e pensando nisso, assim, que é como é importante essa preparação, digamos assim, essas dicas, né, como tu falou. Eu falo no curso sobre o relaxar para adormecer, né? Então, como a gente estava conversando hoje, né? Que tu dizia, às vezes o bebê tá brincando, você tá dando beijinho, abracinho no bebê, cantando, fazendo alguma atividade, e aí de repente pega o bebê e leva pro quarto. E assim, para ele não tem relógio, ele não sabe que aquela hora é a hora da soneca, ele precisa de mais informações, né? Para que ele compreenda então que aquele é o momento de dormir. Então, a gente vai avisando o bebê que é hora de dormir através dessas ações que a gente faz repetidamente, né? E no mesmo horário para ajustar o relógio biológico, porque daí a gente acaba criando essa necessidade também no bebê, é uma coisa, é um ciclo, né? A gente vai criando essa necessidade, o bebê tem essa necessidade e a gente vai criando, porque a gente vai condicionando o bebê sempre a dormir nesse horário, então ele vai ter sono, né, por volta daquele horário. É, mas que a gente vai também ajeitando esses sinais, assim, né? E quanto mais elementos, dependendo do bebê, ele precisa de mais elementos do que só ir até o quarto, como o João, por exemplo, né? Que a gente tá dando o exemplo. Que ele é super tranquilão. Ele não precisa de muito sinal assim, ele já entendeu, ele já sacou, mamei. Fiquei aqui, ai, tá me dando um sono, vou fechar o olho e vou nessa, sabe? Mas tem bebê que não, que né, acaba, chora, fica irritado, ou começa a ficar desconfortável. Então a gente já tem que começar a fazer mais coisas, né? Como você falou, trocar a fralda, enrolar o bebê, fazer o charutinho, coloca pra rotar. E aí a gente pode ir acrescentando coisas, tipo assim, ligar o ventilador ou o ar-condicionado, apagar a luz, fechar a cortina, colocar. E fazer todos os dias essas coisas, porque isso tudo vai avisando o bebê. Parece que não, né? Mas eles sabem essas sequências assim, né? É. Aí, assim, isso é uma pergunta realmente que eu recebo muito por direct. É engraçado que as pessoas conversam bem mais comigo por direct do que caixa de pergunta, né? As mães. Então, assim, elas falam, mas eu tô amamentando em livre demanda. Aí eu falei, tá bom, você amamenta, dá pro seu filho o quanto que ele quiser. Quando ele estiver mamando, presta bastante atenção, veja tudo que ele quer É amamentar, muito importante. tudo. Aí, beleza, você ainda tem um pouco de dúvida, amamenta, troca a fralda, dá um tempinho, faz alguma coisinha assim e depois amamenta de novo, para você ter certeza que na hora da mamada, você deu uma mamada eficiente. Porque é isso que precisa, Uhum, uma mamada eficiente. Por quê? uhum, Quando chegar a hora do sono, você não vai ficar confusa. Porque isso é uma coisa que aconteceu comigo, Bruna. Como eu sempre tive pouco. uhum, Eu mesma ficava confusa. Eu falava assim, ih, tá chorando de novo. Não dei muito leite. Aí, com a Ana mesmo, primeira vez que eu vim pra casa com ela, eu falei, aí depois eu falei, calma aí, o que eu tô fazendo? É sono agora, deixa eu ir lá. Aí eu ia, aí eu fui, a primeira vez que ela chegou aqui em casa, eu falei, lembrei. Eu tive muito medo do terceiro filho, porque eu não estudei muito sobre sono, meio que confiro que eu já sabia. uhum. Eu falei, será que eu vou dar conta de três? Será que eu vou conseguir fazer as mesmas coisas? E realmente tudo que eu sabia funcionou e a experiência funcionou. Mas sabe o que uma vez eu falei para uma mãe, que eu acho um exemplo muito bom? É meio bobo, né? Mas ajuda a gente a entender. É assim, pensa numa criança que come já.
Certo. Então, a criança tá com fome, chegou na hora da refeição e alimentou ela. Aí, mais pra frente, a criança machuca. Aí você fala, vem cá, meu filho, senta aqui pra comer. Aí ela vai te olhar e vai falar, mãe, o que você tá fazendo? Aí, ou então, tô com sono, mãe. Vem cá, meu filho, senta aqui pra você comer um pouco. Aí a criança vai olhar e fala, mãe, acabei de falar que eu tô com sono. Eu não tô com fome. Então, assim, é um exemplo idiota, mas é pra gente ver que, na verdade, o bebê, ele só não fala com a gente. É a gente que precisa entender os sinais dele. E que é naquela... tá com fome, ele tá com sono. E essa, sem dúvida nenhuma, é a maior dúvida que as mulheres têm. E elas vão, pegam, botam a criança no peito. Óbvio que ele vai chupetar, ele não vai mamar. Ele pode ser que mame um pouquinho mais. E aí as defensoras falam assim, ah, não, mas qual é o problema? É o aconchego. Bem, cada um faz o que quer, certo? Cada um, você tem a sua escolha, você pode fazer. Mas você vai estar dificultando bastante o seu filho entender a ordem das coisas dele. E você vai estar dificultando o seu sono, o sono dele. Enfim, cada mãe faz como quiser. Sim, é interessante essa questão do aconchego, Miriam, porque assim, ó, é verdade, peito é aconchego também, mas é aconchego também. É alimentação. O peito é alimentação. Então, assim, eu acho que o pessoal acaba levando também muito para um outro lado. Eu amamentei os 4 em livre demanda. Amamento o João, assim, só que sabendo assim que a amamentação ela é principalmente alimentação. Então assim, vai ter aconchego, vai ter amor, vai ter carinho, vai ter troca de olhar, vai ter consolo, vai ter conforto pro bebê, claro que vai. A sucção vai ajudar ali o bebê a já ir estimulando tudo pra, né, às vezes mama e já faz cocô ali, enfim. Vai ter tudo isso? Claro que vai, mas principalmente é alimento. Então, assim, a gente não pode tratar a exceção ou os pontos mais particulares como principal, né? Então, eu acho que isso é bem importante de ser pensado assim, né? Porque as pessoas acham que, não, então se eu não der o peito, tá faltando carinho. Mas a gente pode fazer isso ao longo de todo o dia. É a mesma coisa que eu digo pra passar o tempo com o bebê à noite. Ai, mas eu sinto falta de passar um tempo com o meu bebê. Passa tempo, poxa, passa tempo antes de dormir. Por que tem que ficar ali com o peito, sempre a mesma resposta? Se você para observar, como você falou, se você para observar o seu bebê, o que ele está comunicando, dificilmente você vai dar sempre a mesma resposta que é peito. Não sei o que, peito. Então, como tu disse, né? Acaba que a criança fica mal acostumada e dificulta, né? Dificulta o sono dela, porque como as mães falaram, acaba que eu dou o peito e dorme no peito. Claro, a criança está com sono, ela já ia dormir. Só que ao invés de você deixar ela ir adormecer, você bota no peito, ela vai dormir. Bom. É muito visível para as mães se elas dessem mamadeira, por exemplo, e não peito. A criança não conseguiria mamar. Não tem espaço mais na barriga. Eu vejo isso pela Ana. Pela Ana agora. Ela tá mamando. Tomando mamadeira. Eu dou mamadeira às 6. Quando eu coloco ela para dormir, eu tento dar um pouquinho mais. Ela mama um pouquinho mais e solta. Ela não consegue chupetar a mamadeira, porque quando você suga a mamadeira, vem leite. E você não consegue ficar chupetando. Ela não consegue. Então, se as mães tentassem fazer a mesma coisa, né? Se o peito fosse com uma mamadeira, ela não iria conseguir. Iria, mas a criança consegue chupetar o peito. E aí fica... Ou então, é isso, e também, Miriam, como tu falou no início ali, a questão da qualidade da mamada, né? Como é importante as mães prestarem atenção para ver se o bebezinho está mamando o suficiente. Porque quando o bebê mama o suficiente, está com a barriga cheia, não tem porquê dali 15 minutos, meia hora, ele pedir mamar de novo. Sim, sim. Isso sim. E aí a mãe pode se queixar de pouco leite, não sinto... Eu lembro que eu falava com o Pedro assim, queria que o meu peito tivesse aquela divisão de... Como é que chama isso? Fracionado, né? Mostrando os ml. Quem nunca, né? Acho toda mãe. Né? Que fosse transparente, né? Transparente. Pra gente saber.
mamando. Aliás, essa é uma coisa que eu aprendi com a Ana. Como que a gente sabe que o bebê mamou o suficiente? Eu comecei a observar que a Ana mamava, e ela soltava o peito sozinha. Não sei se você observa isso. Aí eu botava ela pra rotar. Aí eu tentava colocar um pouco mais. Ela mamava, mas ela soltava. Aí eu falei, então assim, ela está me mostrando que ela está satisfeita. Depois, aí eu ia trocar a fralda, às vezes ela tinha adormecido, eu não deixava, pra ter certeza que ela estava mamando bem. Aí eu oferecia o outro seio. Mamava, e ela soltava. Isso foi uma coisa que eu observei no terceiro só. Isso é uma coisa importante também, Miriam, é assim, ó, não deixar o bebê adormecer. Isso é um ponto chave que tu tocou. Tu quer falar mais sobre isso? Não deixar o bebê adormecer enquanto ele tá mamando? O Pedro, né? O Pedro, o que que acontece? Hoje em dia eu tenho certeza. Antigamente eu não imaginava, eu pensava que ele mamava devagar. Hoje em dia eu sei que ele não mamava devagar, porque nenhuma criança fica mamando durante 1 hora. Eu ficava 1 hora e alguma coisa ainda com ele sentada naquela cadeira de amamentação. Gente, era um suplício. Eu não podia fazer nada. Eu passava muito sentada. E eu lembro que eu morava fora, minha mãe foi me ajudar. Ela ficou 3 meses comigo. Eu tinha dor no bumbum. Eu falava, mãe, eu não aguento mais ficar sentada. Eu falava, isso não é real. Aí eu ficava assim, aí vai, acorda a criança, puxa. Quando na verdade ele estava dormindo em mim. Então, o que que faltava? Faltava eu observar se ele estava sugando mesmo, né? Pra eu ter certeza que estava dormindo. A gente tem que ver, às vezes a gente consegue ouvir o bebê engolir. Aí, beleza, tô vendo que ele tá adormecendo. O Pedro era muito sonolento. Eu estou falando de um bebê muito sonolento. Não tô falando de recém-nascido, de prematuro, hein? Ele nasceu com quase 4 quilos e ele era muito sonolento. E eu não tinha a técnica que eu tive com a Ana, de trocar a fralda, porque a criança necessariamente ela vai acordar. Então a Ana, quando estava a adormecer, eu trocava a fralda dela, apertada, brincava um pouco com ela, aí eu ia e dava o outro seio. E aí completava a fralda. Eu tinha certeza que ela tinha mamado bem. Entendeu? Certo. Realmente, deixar Eu faço. peito, isso vai acabar lá na frente, você vai ficar em dúvida se mamou bem, você... Exatamente. E aqui, com os meus, eu também. A Luísa também foi assim, igualzinho o Pedro. 1 hora e pouco mamando, assim. Eu ficava. Só que assim, ó, uma coisa que eu fazia, que hoje eu ainda faço, mas eu tô um pouco mais atenta, era eu ficava lendo e eu queria ficar lendo. Então eu comprei o Kindle. Na verdade, eu ganhei de aniversário do Pedro na época um Kindle. E era muito, muito bom, muito prático, porque eu não precisava passar a página, nada, né? Ficava ali, só apertava o botão. E ela dormia, né? Mas assim, quando a gente tem um só e é o primeiro, tá bom, o céu é o limite. Eu vou ficar aqui, vou ficar sentada, vou dando, e aí ela vai mamando. E aí hoje eu até leio, mas eu tô ligada. É um olho no peixe e outro no gato. Na verdade, é um olho no peixe, outro no gato e outro no resto do aquário, porque tem o resto do aquário todo pra olhar. Então, assim, eu até leio, assim, uns parágrafos do livro, mas eu tô vendo o João e, assim, eu procuro fazer, se eu vou ler amamentando, em horários que ele não vai ter sono, tipo assim, não é a última mamada, não é a primeira, eu posso estar mais tranquila, assim. Mas eu já, assim, já tirei calça, tirei meia, mexo no pé. O João, por exemplo, na maternidade, eu cheguei a tirar a roupa dele, porque ele tinha que ganhar, eles têm que ganhar peso para sair da maternidade. Eu louca para ir embora porque era Natal. E aí eu realmente assim, a gente vai fazendo aquilo que precisa para o bebê mamar. Se a gente vê que o bebê é muito pequenininho, ele fica cansado, assim, primeiro, é uma coisa que cansa mesmo, né? Mamar para os bebezinhos pequenininhos cansa mesmo. Só que a gente tem que ir mexendo com eles, mexe no pé, tira a roupa, tira a meia, passa um lencinho umedecido no pé, essas coisas. Sabia que em um dos livros que eu li fala para não mexer no pé da criança? Sério? Que a autora deu. Ela falou assim, se você estiver comendo, você não vai gostar que ninguém mexa e faça cosquinha em você. Mas não é cosquinha, é pra acordar, Miriam. Não é cosquinha, não é pra ser legal, é pra ser ruim mesmo. É pra o bebê falar assim, ai, que ruim, tá, vou mamar de uma vez pra ir embora. Pedro,
mexia no pé dele. Mas aí depois que eu li isso, a autora falava assim, mexa na mão, na palma da mão, tire a roupa se precisar, para o bebê ficar um pouco mais com frio, porque aí ativa o reflexo de sucção. Mas a autora dizia para mexer na mão, no processo mastoide aqui, né, no maxilar. Aham, assim, até eu faço assim, ó, tipo uma massagenzinha, assim, né? Músculo, né, da mastigação. Então a autora falava, mexe no músculo da mastigação. Me falhou a memória aqui qual é o número do músculo, já tem muito tempo que eu não vejo. E a médica a autora dizia isso, para não fazer cosquinha no pé, não mexer no pé. É engraçado você falar isso, eu fiz isso com o Pedro. Daí assim, eu vou mexendo. Outra coisa que eu fazia, que eu via que tinha resultado, era conversar com ele. Então ele tava mamando, eu começava a falar com ele, João, não sei o que, tal, tal, tal. As meninas também, a Luísa, mas é que a Luísa eu tava, né, mais assim, a Ana tinha ela mamava muito rápido, igual a Isabel. Ela mamava super rápido, assim, a Ana não dava nem tempo de falar, ou ela mesma não dormia, óbvio, né? Eu te falei que a A Luísa gente já... Pedro e a Ana, irmã da Isabel, né? Isso, exatamente. E a Alice era muito interessante porque ela gostava de mamar um peito só. Ela não dava conta de dois. Aí ela mamava só um. Eu sempre ofereci os dois, tá? Eu acho que tem que ser oferecido, tem que ser ofertado. A gente vai. Mas assim, ela vinha, o outro assim, se ela pegava, eram assim, uns 2 goles de leite, guria e ia embora. Mas a Alice também tinha que conversar com ela, tinha que falar com ela, cantar. Aí eu olhava, mexia. Então, assim, eu acho muito importante isso, assim. Quando a gente tá ali presente no momento da amamentação, usar essas coisas para fazer com que o bebê mame bem. Um bebê bem alimentado tem grandes chances de dormir bem. Um bebê que não tá bem alimentado não durma bem. Então, se é só um lanchinho, se ele dá uma beliscada agora, daqui meia hora dá outra beliscada, depois... Isso não faz bem nem para o bebê, que fica sempre com essa fome, nunca fica saciado, e nem faz bem para a produção de leite, que a gente não consegue ter o tempo ideal para conseguir produzir, né, leite adequado, assim, suficiente, que venha com todas aquelas coisas de primeiro sai a gordura, primeiro sai o líquido, o leite mais ralo para matar a sede, a gordura no final, enfim, todo esse processo, né? Tem também, não sei se aconteceu com você, mas a partir do 3º mês eu já começo a querer ficar mais quieta para a criança não desconcentrar amamentando. Porque aí é aquele negócio, parece que distrai com qualquer coisa. Então, vamos um pouquinho, vira. Vamos um pouquinho, vira. Conhece? Sim, bastante. Quer ver com o irmão, né? Aí os irmãos vêm e os irmãos querem chamar a atenção do bebê e o bebê quer que alguém chame a atenção dele. Então, assim, a gente fica assim, a fome e a vontade de comer e a gente ali no meio tendo que dosar isso tudo. Mas eu não fico na bagunça. Eu vou pro quarto. Então, aí eu faço a rotina mesmo, porque é na mesma hora e no mesmo lugar. Então, o bebê sabe que ele vai mamar. Até peço para pedir para Pedro Isabel. Não venho aqui agora, a mamãe vai amamentar. E eles respeitavam, ficava aqui tal. Sim, aí a gente fica ouvindo, né? As mães também me perguntam sobre isso, como é que era essa questão de fazer a rotina do sono quando a gente tem as outras crianças. Eu também sempre falo para as meninas, às vezes eu ajeito alguma coisa assim, eu vou vendo que vai chegando a hora de botar o bebê pra mamar e dormir, tirar soneca, então eu já preparava alguma coisa. Vamos brincar de Lego? Vamos brincar de pole, de boneca ou pintar alguma coisa? Então eu já preparava tudo na mesinha ou no chão, dependendo da brincadeira. Levava para escolher um quebra-cabeça, alguma coisa assim. E aí eu organizava elas, os maiores, né? As maiores. E aí, então, ia pro quarto pra amamentar e colocar pra dormir. E sempre pude contar com o silêncio delas. Sim, claro, né? Criança é criança. Às vezes aparecia lá na porta, reclamando, falando, ou alguma coisa, acidente que aconteceu. Mas o ideal é a gente também, com a rotina, preparar os mais velhos, né? Como você falou, tanto para ter mais tranquilidade no momento de amamentação, tanto no momento de botar para dormir, né? Aquele silêncio e tal. Se a gente não preparar os maiores, não falar que precisa de silêncio, não explicar que o bebezinho vai mamar e vai dormir, não oferecer, às vezes, alguma atividade mais tranquila, mais silenciosa, a coisa não vai acontecer na mágica, né? A gente precisa ter essa ideia, assim, essa visão, né? Organização, né? É.
Organização. E eu queria saber, Miriam, de ti o seguinte, quais técnicas assim que tu aplicou com as crianças que deu certo e que tu poderia recomendar para as mães aí que estão assistindo? Para sono, assim, técnicas. Uma vez eu conversei isso com você, é complicado eu falar de técnica, porque eu acho que no final mistura tudo, né? Mistura tudo que a gente leu com a experiência e você pensa até às vezes que você não está aplicando técnica nenhuma, mas pode ser até que seja, mas você já nem sabe se você está aplicando uma técnica. Mas aí a técnica da Miriam, gente, é exclusiva. Só a Miriam faz desse jeito. Isso aí é muito mais legal, Miriam. Não, eu acho que assim, uma técnica que funcionou para mim, como que eu fazia sempre, né? Para botar para dormir, eu, após amamentar e após observar a criança, deixava um pouco brincando, eu observava sempre a criança e o relógio. Nunca só a criança, nunca só o relógio. Porque cada criança é de um jeito. E tentava não perder esse tempo, esse gap aí de sono. Quando o bebê com sono, eu sempre, nos 3 filhos, levava para o quarto. E eu tentei criar na criança que o bebê, ele é estímulo puro, né, Bruna? O bebê entende a nossa voz, o que a gente fala, ele entende os estímulos que você dá. Então, eu tentava, isso eu li num livro, o bebê precisa entender, ele tá seco, ele tá quentinho e ele tá no lugar certo. Então, eu chegava, ele tava com sono, pegava ele, deitava no trocador, trocava a fralda, enrolava. No caso da Ana, eu ligava o ruído branco. Legal. Ficava um tempinho aqui com a criança para ver se ia rotar. Porque quando você deita, geralmente vem assim, quando você põe a criança ereta, pode ser que venha mais arroto ou o leite, né? Sim. Então sempre veio um pouquinho mais aqui e colocava no berço. Então, se fosse se considerar isso uma técnica, é assim que eu sempre fiz com os meus 3 filhos. Eu acho que a rotina pode ser considerada uma técnica, sim. Aqui em casa o Pedro sempre fala que a nossa associação de sono é a rotina. Porque o bebê, olha só, aí tá, você tem um recém-nascido na sua mão. Ele nem sabe o que é dia e noite. Mas ele sabe que você, com o tempo, você vai fazer sempre do mesmo jeito. Eu sempre lembro aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual. É essa música, não tem outra. E não é isso. Legal. Todo dia igual, todo dia igual. Você viu suas filhas aqui em casa? Deu a hora do sono? Elas falaram, eu tô com sono. Eu falei, então peraí, deixa eu abrir o sofá. Eu abri o sofá, a Ana adormeceu no sofá. Não é? Foi. Então, o João estava dormindo no balancinho ali, a Ana dormiu do lado, e a Alice dormiu também. Só quem não dormiu foi a Luísa, que já está mais velha, que precisa talvez de um mais quieto para dormir, igual o Pedro. Mas a rotina também ensina a criança. E aí você vai fazer a rotina noturna, isso também é uma técnica? Eu sempre dei banho noturno, banho de noite. Eu também. Porque eu falei, Eu também. eu vou mostrar pra ele que essa hora de dormir é diferente. Eu boto um banho calmo, morninho. Aí eu vou, é diferente. O tempo acordado dele é o banho. Então é banho, mamada, cama. Isso, aqui também. Do banho eu já vou pro quarto. Não tem tempo nada. O tempo acordado é o banho. Isso. Banho, já tá preparado. Já tá uma penumbra para eu trocar fralda. Isso. Já tá silêncio. Falo com as crianças, já aviso. Eu estou colocando a Ana para dormir. Isso. Vai, terminou. Troquei tudo. Amamentei. E botava. Agora já não... E sabe uma coisa interessante, Miriam? Que aqui eu sempre fiz assim. Até tem um louvor que eu sempre canto mesmo quando eu tô colocando o pijaminha neles, para todos, foi sempre o mesmo. E, assim, nesses dias aqui no Rio, assim, né, nas últimas semanas,
eu tava levando as meninas de manhã pro judô, pro parquinho, tá? Elas chegavam bem sujas, assim, e aí eu já dava o banho. Como elas ficavam o resto, a gente tá estudando à tarde agora, então elas tomavam um banho já, assim, meio-dia mais ou menos, e ficavam à tarde só aqui em casa. Daí alguns dias eu não dava banho à noite. Tu acredita que elas mesmo grandes, só de não estar tomando banho à noite, elas não conseguiam adormecer? Tipo assim, não conseguiam relaxar para adormecer. Então, assim, faz toda a diferença para os bebês e até para as crianças maiores. Então, assim, o banho, ele realmente tem esse efeito tanto de relaxar como de estar intimamente associado com a hora de dormir. Eu vou tomar banho, eu vou botar o pijama, tá tudo escuro, eu vou dormir. Então, isso já tá meio, sabe, enraizado, assim. E é muito legal de fazer isso com os bebês. Se a gente pensar, não é só com as crianças. Não tem gente que fala assim, ah, eu só consigo ler só consigo dormir se eu ler um capítulo de um livro. Eu só consigo dormir se eu tomar um banho. Eu só consigo dormir se eu passar creme no meu pé. Eu tenho o maior nervoso. Sério? Eu tenho o maior nervoso seco. Eu gosto de sentir a pé hidratado. Todos Que os delícia! Eu é pijama. Eu tenho uma coisa séria com pijama. Pra mim, assim, pijama é tudo. E eu amo, eu tenho vários, eu adoro pijama. Pra mim, eu gosto de quê? pizza também. E é isso, eu valorizo muito essa coisa de pijama para as crianças também. Desde bebezinho, ter uma roupinha de pijama. Então, assim, Sim. eu ganhei da avó do Pedro, né, que é bisavó das meninas, uns pijamas, assim, muito gostosos, assim, muito confortáveis, sabe? Então é marquinha registrada. Agora o João tá com 3 meses, já não. Tá com 3 meses, tá com 2, mas ele já tá usando o tamanho 3 em diante. E aí não serve mais. Mas assim, até é legal de ter para os bebês, os bebês e as crianças pequenas, pijamas bem confortáveis, assim, né? Que dê esse sinal para eles também. Passar um creme no pé também é legal, né? Tem criança que é muito agitada, que a gente recomenda mesmo uma massagem. Sim, entendi. Tem a massagem neonatal, né? Tem a massagem para os bebezinhos, a Chantala, tudo isso que é bem legal, bem bacana para os bebês, com óleo que não tenha cheiro, não tenha, né? Seja super natural. Fazendo os bebês para beber com muita cólica, para relaxar, para adormecer. Então, se você vê que o bebê é muito agitado, eu fazia nas meninas, para Ana, era fundamental, assim. Eu fiquei fazendo bastante tempo massagem nela, para que ela conseguisse dar aquela relaxada, sabe? E até hoje eu vejo que até mesmo em crianças maiorzinhas que têm dificuldade de relaxar, a massagem é muito indicada, assim, né? Então É é massagem isso aí. porque com os meus não. Massagem. Eu sei fazer massagem, hein? Minha mãe é massoterapeuta e eu aprendi. Além de ser fisioterapeuta, porque não, minhas amigas vão me matar, fisioterapeuta não é massagista, mas eu fiz drenagem também. E mesmo assim, comigo massagem não adiantou, não. Mas. Então você vê, se com a gente precisa de certos cliques, né? Certos estímulos para ativar o nosso sono, como que a criança não vai precisar? Uhum. Porque o sono ele é aprendido, né? O sono não vem com a criança precisa aprender o sono. Então é isso. Uhum. Legal. Show de bola. E uma última coisa que eu queria perguntar para ti, Miriam, sobre essa questão de aprender o sono. O que que tu acha dessa frase assim que a pessoa eu preciso fazer o bebê dormir? Já ouviu isso? Tu concorda? O que que tu acha assim sobre isso? Tu acha que essa coisa não é uma coisa muito mais natural? Eu tenho sempre pra mim isso assim que é uma coisa muito mais natural do que eu vou fazer o bebê dormir, tipo, né? Eu vou embalar, eu vou dar a volta de carrinho, eu vou botar no carro, sabe, esse tipo de coisa. O que que tu acha sobre isso? Discorra. Eu sempre lembro da encantadora de bebês. Ela tem um termo para isso, né? Ela chama de paternidade acidental. O que seria paternidade acidental? São atitudes que os pais tomam
em momentos de desespero, porque já não aguenta Uhum. aquilo, ou por falta de conhecimento. Então, o que seria uma falta de conhecimento? É a criança começar a demonstrar sono e você pensar que é fome, e você coloca no peito, você está criando ali um novo hábito na criança. O que seria o desespero? É você colocar a criança no carro para ele dormir, porque ele só dorme no carro. Então, são Uhum. acidentais. Trazer para a cama, aí vai ter a briga da cama compartilhada. Mas é uma paternidade acidental. A criança só consegue dormir na cama dos pais? Não, ela aprendeu a dormir na cama dos pais. Ah, mas Isso. mas meu filho me aconchega. Ok, cada um faz o que quer. Mas não vai ter todos os benefícios de você ensinar a criança a dormir, até porque não está só relacionado ao sono em si, mas também a própria independência da criança, né? A criança Certo. Isso é muito dormir importante. sozinha é muito importante para a independência dela. Então, assim, respondi? Respondeu, era isso aí. Gente, eu queria saber se vocês tiverem perguntas para bombardear a Miriam hoje na live. Podem fazer para Miriam, para mim também, quem tiver. Enquanto vocês mandam as perguntas aqui, eu vou fazer rapidinho a propaganda do curso, que é a última chance para essa turma, Miriam. Eu achei que eu ia ficar com a inscrição aberta até sexta, mas o pessoal acabou com as vagas. Então, assim, última chance total até amanhã, meio-dia, de comprar o curso Durma Bem, Meu Amor, que é um curso sobre sono infantil, né? Para quem está acompanhando aqui no meu Instagram, já é a terceira turma. É um curso que tem mais de 10 horas de aula no Hotmart, tem garantia de 7 dias para pessoa que não gostou, Eu te ou falei, enfim, fala. Quê? eu te falei que eu tenho vontade de comprar o seu curso. Ah, mas tinha, bom, enfim, a gente é bom mesmo, Miriam, ó, vou te falar. A Mas, Paula falou uma coisa ontem. A Paula falou uma coisa ontem que eu concordei. O curso não é só sobre sono, ele é sobre um monte de coisa, porque tem a alimentação, tem a questão da associação de sono e o estímulo, que é muito legal. Eu particularmente, assim, sou fã desse módulo que tem no curso sobre estímulo, que tem até um bônus com a Arielle Pedrosa, tudo falando sobre a questão das atividades que as crianças fazem. Que a gente fala muito sobre sono, a gente fala sobre amamentação, a gente fala sobre associação de sono, beleza. Mas ninguém se dá conta desse momento, como tu falou ali, do brincar. O que a criança, como a criança pode gastar a energia da melhor forma, sem que ela fique super estimulada e nem que ela fique pouco estimulada a ponto de não se cansar nem na cabeça e nem no corpo, né? Então, como a Charlotte Mason chama, né, desse tripé de exercício, nutrição e repouso, precisa estar bem equilibrado para a criança dormir bem. Então, uma criança que não gasta a energia que ela tem, por exemplo, um bebê de 9 meses, que está ali começando a querer engatinhar, às vezes até ficar em pé e tal. Então, assim, se essa criança não tem, esse bebezinho não tem espaço para explorar o ambiente, para um lado e para o outro com segurança, e a mãe às vezes não desenvolver alguma atividadezinha ali para fazer com ele, um tipo de atenção mais específica para ele, como isso vai fazer falta na hora de dormir? A criança às vezes não está bem cansada. Não que a gente precisa levar a criança à exaustão para ela dormir, é óbvio que não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando mais sobre essa questão das atividades, né? Enfim. Então o curso tá super legal e, enfim. Vamos às perguntas aí da turma. como que eu vou escolher a pergunta? Tem uma pergunta do meu marido aqui, ó. Vou responder a pergunta que é super verdade, e eu já vi isso no seu Instagram também. A rotina é bom para sair da rotina. Isso, legal. Cara, isso é sensacional. Você poder Aham. ter uma rotina todos os dias, você sabe se programar. Você quer ver um dia? Uma prima minha que mora nos Estados Unidos, ela estava aqui no Brasil e ela falou: Miriam, posso ir aí? Eu falei: pode. Eu sabia que ela ia vir e que ela ia ficar bastante tempo e que as crianças iam dormir muito tarde. E eu peguei Uhum. e fiquei para 1 hora mais tarde. Não tinha, eu estava grávida. Uhum. Com a Isabel. E deixei eles dormirem e não acordei. Falei: vou deixar dormir. Uhum. Também te acordo às 4, como você, que eu já vi. Porque eles dormem às 8, então 4 horas antes Sim. de dormir. Eu peguei e eles dormiram até 5h30.
Aí a minha prima me ligou desesperada, estava presa no trânsito, devo vir ainda, eu sei que suas crianças têm rotina, eu sei que vai atrapalhar o sono dela. Eu falei, venha, eu me preparei para você vir, pode vir, fica super Certo. tranquila. As crianças foram dormir 10 da noite e eu não estava estressada, porque eu preparei elas para Aham. eles iam dormir mais tarde. Então eles dormiram até mais tarde na soneca e, consequentemente, eu estava Uhum. eles iam dormir mais tarde no dia também. Dia de Uhum. E né, um pouco mais tarde. E outro ponto também sobre sair da rotina, Miriam, é como isso não afeta tanto a criança como ela não ter rotina nenhuma. As pessoas acham que é assim, ó, meu, quebrou a nossa perna, porque num dia a criança não dormiu. Não, gente, quem tem rotina é aquilo que a Sâmia fala sobre as lacunas que a gente preenche quando a gente como acontece com a televisão, por exemplo, as lacunas que a gente preenche completamente na vida dos nossos filhos, elas não são destruídas por causa de uma ou outra coisa que acontece de diferente. Pelo contrário, os nossos filhos estão tão bem abastecidos, né, no caso ali da televisão, por exemplo, estão tão bem abastecidos de um banquete cultural, que não é aquele momentinho ali que ela vai ver televisão que vai botar a perder. E a mesma coisa a rotina. As crianças estão tão bem ordenadas, tanto no relógio delas biológico como no hábito, que não é por causa de um dia no culto que ela ficou a mais que isso vai ser tirado delas, né? Então, vale muito a pena ter rotina, gente. Eu estou tentando ver as perguntas aqui, mas é realmente muita pergunta relacionada à criança dormir mamando. Interessante, né? Diga, É diga aí. Aí você vai perguntar como que você faz. É óbvio que é muito mais fácil você fazer com o recém-nascido. O recém-nascido Sim. já é sonolento, certo? Uhum, certo. Como você vai fazer com um bebê que já está acostumado a dormir no peito? Você já botou esse hábito nele? Teve uma que botou assim: meu bebê. É engraçado que a pessoa coloca como se o bebê fosse o autor, né? Ele não. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: igual aquela resposta que você deu lá, parece que o bebê saiu andando do berço. Doutor Moisés. Gente, amo o doutor pediatra Doutor Moisés. Adoro ele. Ele fala as coisas assim, ó. Se eu fosse lá no consultório dele, acho assim, tudo bem, no sono eu não ia apanhar tanto, mas na alimentação eu ia levar uma surra. Então, bota assim: o bebê não dorme não no peito, só consegue. O que eu quero dizer é porque você está colocando ele no peito. Você precisa acalmar ele de outra forma. Agora, beleza. Ah, o bebê já está com um mau hábito. 4 meses. Como tirar esse hábito? 4 meses não é nem um pouco a hora de você fazer um treinamento de choro, de sono, né? Deixar a criança chorar. É muito cedo uma criança. 6 meses já dá para você começar a observar um pouquinho o choro da criança. Eu acho que isso está relacionado assim, quanto você realmente está querendo colocar o hábito na criança para ela não dormir no seu peito. Será que você tem essa disposição mesmo? Será que você está tão chateada mesmo de estar acordando de madrugada assim? Ou quanto que isso é um valor, né, pra pessoa. Tipo assim, eu quero que meu filho seja autônomo, eu quero que o meu filho fique tranquilo pra dormir, eu quero que ele consiga por si mesmo, né? Quanto que isso é um valor pra pessoa. É óbvio que se a criança tem um mau hábito, isso vai demandar um pouco de choro. E eu acho Sim. que as mães têm medo de deixar as crianças chorarem. Eu não estou dizendo para você deixar um bebê pequenininho se esperneando no berço, mas a gente não pode atender a qualquer choro. A gente precisa ouvir o bebê chorar. E, se tiver uma câmerazinha, olhar o comportamento dele ali. E ver como que você pode responder, ver se você pode esperar um pouquinho mais. Tentar esperar sozinho. Se não se acalmar, tenta ir lá acalmar ele. Mas por que você tem que acalmar com o peito? Tentar acalmar. O tapinha é das associações as piores, a das melhores, né? Deita ele, bota a sua mão em cima do bebê, já é um estímulo para ele de que você está ali, a sua mão dando o tapinha. Mudar de posição também, né? Às vezes eles estão irritados numa posição, se a gente vira de ladinho, ajeita a almofada ali do lado e tal, ele vai se acalmando também, né? Agora você vê, o bebê 6 meses, dormindo assim, desse jeito, no peito.
Então a mãe está há 6 meses fazendo ele dormir no peito assim. Quanto tempo será que precisa para ele agora adquirir um novo hábito? Não é? Então, assim, quando você Não vai ser de um dia para o outro. decide mudar, você vai querer imediatismo? Eu acho que a frase, a palavra-chave para maternidade, você talvez concorde comigo, é paciência e persistência. Paciência. Aham. Persistência muita. É. Nossa, forte. É do que persistência, não é? Uhum, É você fazer todo dia igual coisa. É persistência. uhum. E a criança vai aprender, não tem como não aprender. Ela aprendeu como você ensinou errado, por que ela não vai aprender o certo? Vai. E tem que ser consistente, né, Miriam? Uma coisa que eu falo bastante no curso é sobre essa consistência, assim. O bebê agiu, você tem que ter a mesma resposta, no sentido assim, ó. Vou tirar a associação de mamar no peito, né? Mamar para dormir. Existem várias técnicas, enfim, existem vários caminhos. Aí no curso eu apresento ali, né, os caminhos que cada pai vai querer seguir, né? Ninguém é obrigado a fazer, todo mundo não é obrigado a fazer da mesma forma. Mas uma coisa é certa, o caminho que você escolher para tirar essa associação de sono vai ter que ser seguido até o fim. Não. Pelo menos por uns 10 dias, uns 15 dias, vai ter que ser a mesma resposta. É como a criança maiorzinha, que eu falo que é o bumerangue, a criança maiorzinha quando vem para a cama dos pais. Você vai levar ela 1000 vezes, vai levar 1000 vezes. Sempre vai ser essa resposta, porque se eu ficar um dia, eu levo de volta para a cama. Ou às 3 da manhã eu levo de volta para a cama. Às 4 eu, sei lá, faço outra coisa. Tem que ser sempre a mesma resposta. Para mamar, para associação no peito, é a mesma coisa. Se eu escolhi aquela técnica de botar o bebê, amamentar, né, botar o bebê no berço e aí esperar ele, né, ir se acalmando ali para dormir, e daí se ele chorar, eu dou mais um pouquinho de mamar, tiro ele quando ele ainda tá sonolento, boto de volta, eu vou ter que fazer isso 1000 vezes e vai ter que ser 1000 vezes. Se eu Pelo menos o tempo que ela fez o errado. Vamos pensar. São 6 meses você ensinando errado, então pelo menos tenha paciência 6 meses. Vai ser muito antes, a gente sabe disso. Vai ser muito antes que os bebês, graças a Deus, eles são muito fáceis de adaptar, assim, né? Tem tempo ainda? Uma pergunta da Para minha... responder? É. Claro! Olha, a minha irmã, ela botou assim: existe uma distância, um caminho a percorrer de onde se está para onde se quer chegar? Imediatamente eu, como mãe de 3 e ainda com um bebê pequeno, o que eu pensei? É o sono a noite toda, né? Uhum. Talvez essa seja a grande vontade de toda mãe, é o caminho, o que você quer alcançar com um bebê pequeno. Será que é só? Mas eu acho que o grande desespero das mães é como faço para um bebê dormir a noite toda? Então, não sei se essa seria a resposta. O que você responderia para ela aí? Existe uma distância, um caminho a percorrer de onde se está para onde se quer chegar? Eu acho que para mim é percorrer... Ah, e tem a de cima, perguntou assim, ó. Pergunta da pessoa: o que fazer e como fazer assim que nasce? Aí eu vou falar, assista a live de novo. Grava essa... Assim, eu pego sempre. Então, essa pergunta da Raquel aí tá emblemática pra mim. Raquel, dá uma força aí, dá uma sim, mais objetivo para eu não saquei. Eu acho que existe um caminho a percorrer sempre, né? Quando a gente é mãe, para melhorar esses aspectos, né? Eu acho que o sono, o auge mesmo é quando a criança dorme sozinha e dorme a noite inteira, né? Eu amo. Mas certamente vai ter um caminho e vai ter uma distância, e às vezes, no caso do sono, nem sempre vai ser uma linha reta. Algumas vezes a gente vai ter que dar a volta, né? A gente vai voltar naquele estágio. Por quê? Porque de 0 a 1 ano, o mundo inteiro acontece na vida do bebê. Sim. Era um bebê que não segurava a cabeça, com 1 ano tá andando, correndo, subindo escada. Nunca na Tipo assim, por tanta alteração quanto nesse primeiro ano.
Exato! Então, assim, a gente tem que saber que não é porque hoje, com 2 meses, o meu filho tá dormindo a noite inteira, que amanhã, com 5, ele vai estar também. Eu vou ter, justamente por isso que eu quis oferecer um curso de sono de 0 a 5 anos que falasse sobre vários aspectos da vida da criança, né, do bebê, e trouxesse para as mães um olhar de tipo assim, ó, mudanças vão acontecer. E eu vou ter que estar preparada para quê? Para observar e avaliar por mim mesma o que aconteceu com meu filho. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. O sono, ele pode ser que hoje está dormindo bem, amanhã não tá. E aí a gente vai ter que ir vendo como a gente conversa, né, Miriam? Poxa, tem vários porquês para o sono dar uma... Nem Como sempre, é que é? nem sempre tem um porquê. Por que que ontem a Ana acordou 2 vezes? Não sei. E essa noite ela dormiu a noite toda. Estranho, né? Eu imagino que seja agitação. Ó, deixa eu te falar uma, se tiver tempo. Tem uma moça que perguntou uma coisa, eu acho interessante. Manda ver. Pode, se dar 2 banhos, vai atrapalhar. A Ana, ultimamente, tem tomado 2 banhos. Porque depois do almoço, ela tem ficado muito suja. Então, assim, eu dou o banho após o almoço. É, né? Nessa época que eles estão na introdução alimentar, é bem assim mesmo. Impossível, tá ficando muito suja. Então, eu tô dando banho Sim. após o almoço e Aham. boto a soneca. E também na hora de dormir. Não atrapalha a associação de sono, não. A menina perguntou. Acho que é só, deixa eu ver. Coloca esse vídeo no YouTube. Eu acho que esse banho, Miriam, eu diria para que esse banho seja diferente, assim. Eu faria diferente, pelo menos. Eu fazia assim, o banho de depois do almoço, eu fazia mais alegre, com brinquedinho, bichinho, conversava, aquela coisa toda. E o banho da noite eu sempre fiz um pouco mais tranquilo. Às vezes, se a pessoa até tem, não sei, sei lá, não que a criança vai associar, né? Mas assim, não é o mesmo estilo de banho, entendeu? Não sei se é assim pra ti. Não, o que eu penso é assim, eu acho que o ciclo circadiano dela já regulou, então, por mais tranquilinho que eu faça o banho, ela não estica na soneca mais do que 1h30, 2 horas. Então, eu quero, ela só tá com 2 sonecas agora, né? Então, eu quero que ela estique muito essa segunda soneca, porque eu tava muito querendo colocar ela pra dormir às 8 e não às 7, é muito cedo 7, né? Sim. Mas ela dorme 2 horas no máximo. E aí eu tenho que botar ela pra dormir às 7. Eu começo mamadeira às 6, banho 6h30 e aí boto ela pra dormir. Mas o banho à tarde tá ajudando ela a acalmar. Então eu tenho um almoço agitado. Aí eu dou o banho pra limpar aquela sujeira toda e dali do banho eu vou pro quarto e já acalmo ela e tá sendo bom pra ela acalmar pra soneca. Tá sendo bom. Estão te pedindo pra A colocar esse Raquel, vídeo. Você vai colocar? vou sempre coloco. Até a da Paula já tá lá, tá, gente? Eu acho. Senão eu vou subir as duas juntas. A Raquel falou aqui, a tua irmã, que há de se ter paciência para percorrer esse caminho. É um processo, as pessoas querem imediatismo. Isso. Entendi, legal. É isso mesmo. Isso era bem importante ser dito. Que as pessoas querem que tudo seja resolvido com um clique. Não. Pronto, agora ou tipo assim, as pessoas acham assim, ó, é como você falou, a pessoa ficou 6 meses, 8 meses, 2 anos fazendo a mesma coisa com a criança e ela quer que num dia a criança nunca mais acorde à noite e não adormeça mais no peito. E na verdade não é assim, a gente precisa percorrer um caminho, tanto pra gente se adaptar a essa mudança, quanto pra criança se adaptar também. Então precisa de paciência mesmo, persistência e esperar, né, que as coisas se encaixem assim, né, com aquelas mudanças que a gente vai fazendo, que a coisa toda vá assentando assim, né. Super bem colocado, Raquel. Isso aí. Aqui eles estão falando, Miriam, vamos dar uma esperança para essas mães. A partir de quantos meses já pode dormir a noite inteira? Isso é uma coisa que, assim, as mães precisam não fazer falsas expectativas, né? Porque a mãe tem um bebê e já começa a pensar nisso. Eu acho que a mente da mãe tem que ser o contrário, ela tem que se preparar
O normal, eu diria assim, depois que a criança começa a comer, né? Nos 6, 7 meses, seria o mais normal. Sim. Bruna, eu vou te falar uma coisa, você talvez concorde comigo, eu acho que você vai concordar. Não é porque a criança está de barriga cheia que ela dorme. Ela dorme porque ela aprendeu a dormir. O que mais tem é Sim. criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos acordando de madrugada. Então, assim, Ah, sim. pode ser que você comece com os rituais certos e sono certo. Você tem mais chance que seu bebê durma com 6 meses? Sim. Não necessariamente porque ele está comendo? Pode ser que sim, porque o bebê pode ser que acorde à noite por fome. Mas muito também porque com 6 meses ele já está bem sedimentado ali a rotina certinha, né? Aham. E, claro, se ele já sabe dormir e ele tem mais fome porque a comida demora mais a ser digerida, então ele dorme. Então eu acho assim, Sim. muitas mães me perguntam pro direct assim, ah, bebê tem 2 meses, como que ele vai dormir a noite toda? Eu fiz um post sobre isso, cara. Eu falei assim, a gente tem que preparar nossa mente de que um bebê de 2 meses vai acordar pelo menos de 3 em 3 horas. Um bebê de 3 provavelmente vai acordar duas vezes, tarde da noite, cedo de manhã. Então, assim, tem que preparar Sim. para acordar de noite? Sim. Tem que preparar? Sim. Aí começa lá no começo da live, né? Eu acho, é o mindset. É. Não, e outra coisa também, mas assim, ó, ao mesmo tempo, eu também diria que a gente fazendo, né, tudo certinho, né, como a gente tava falando aqui, fazendo certinho, entre aspas, né, no sentido assim, tendo uma boa rotina, ensinando dia e noite, amamentando, né, durante o dia, num horário tal, beleza? Pode acontecer sim de um bebê de 2, 3 meses estar dormindo a noite inteira, às vezes de 40 dias, né? Eu conheço, eu conversei com algumas mães. Claro, não são todas as crianças, não são muitas, mas algumas crianças podem sim conseguir dormir a noite inteira com pouco tempo. Eu estava até conversando com a pediatra das crianças, né, a doutora Fátima. Recomendo para todo mundo que é do Rio, a doutora Maria de Fátima é excelente. E ela estava falando sobre isso, assim, eu falei, doutora Fátima, o João tá esticando um pouquinho mais, o que que a senhora acha, tal. Daí ela foi, olhou, observou o ganho de peso, né, dele e tal. Falou, não, se ele já tinha mais de um mês, ela falou, não, se ele tá ganhando bem peso, tá saudável, pode deixar, não precisa acordar. Então, assim, eu acho que pode acontecer de o bebê dormir bem e a gente não deve atrapalhar, né? Aquilo que a gente estava falando no início da live, muito ajuda quem não atrapalha. Então, se eu não fico, toda vez que o bebê tá ali paradinho, ou dá algum sinal, ou nem dá sinal nenhum, eu pego ele, embalo, balanço, boto no peito, chacoalho, eu tô ensinando o quê? Que ele precisa disso para dormir, que eu preciso condicionar. Se eu deixo ele dormir naturalmente, eu posso vir a descobrir com pouco tempo que ele consegue esticar, né? Se for o caso de um bebê mais dorminhoquinho, assim, né? Então, às vezes a gente estraga, né? Vem um bebê dorminhoco assim na nossa casa e a gente estraga. Dorme no quarto, qualquer barulhinho. No começo, eu lembro do meu sobrinho. Minha experiência principal com criança foi com meu sobrinho. A minha irmã falava: vem dormir aqui na minha casa essa noite para eu poder dormir e você ficar com o Rafael. Ele tá acordando de 1 em 1 hora. E eu lembro que ele fazia barulho. Quando ele fazia, eu não tinha experiência nenhuma, era meu sobrinho, não tinha lido nada. Ela estava lendo um livro na época, eu tentava ler com ela. Quando ele fazia um barulho, eu pegava ele. Ele fazia um barulho, eu pegava ele. Olha só, que bizarro. Então, assim, ele na verdade não estava acordando necessariamente, ele fazia algum ruído, né, no sono. Exato. Uma pergunta aqui, Bruno, vocês têm tempo ainda para mães que trabalham de noite? Tem. Não há regra, né? Mães que Eu queria responder essa. trabalham. Eu tenho uma amiga que ela estava sofrendo, assim, antes do tempo já. Ela falou, ai, com 3 meses eu vou ter que botar meu bebê na creche, eu preciso trabalhar. Eu falei, Roberta, aproveita esses 3 meses ao invés de ficar sofrendo com o tempo que você vai estar fora dela. Primeira coisa. O bebê Sim. vai se adaptar com o que você vai oferecer para ele. E tanto é assim que acontece com os hábitos ruins. O bebê se adapta ao que a gente oferece. Ah, eu trabalho, eu queria ter um tempinho mais com o meu filho à noite. Cara, é claro que a gente sabe que os hormônios do sono começam a atuar ali por volta de 6, 7 horas, e seria o ideal para o bebê dormir. Mas se você vai botar seu bebê às 9, ele vai acostumar a dormir às 9 e você pode também fazer uma rotina assim, né? Mais tarde. Pode fazer, mas assim, ó, eu sempre recomendo que, se for possível, fazer o inverso.
ter um tempinho com o filho de manhã. Amanhã, você dormiu? Eu sei que assim, ó, às vezes a pessoa sai muito cedo. Eu sei, por exemplo, meu marido sai pra trabalhar às 5h40 da manhã. Claro que 5h40 da manhã, cara, tu não vai ter tempo nenhum de qualidade com o teu filho. Mas se você sai pra trabalhar, por exemplo, às 8 e o bebê acorda às 6, dá pra ter um tempo melhor, de mais disposição pra vocês do que à noite. É mais saudável, entende? Então, assim, é aquela. Como? Acontecia com o meu marido. Ele queria ter tempo com criança à noite. Eu dizia, não, eu vou botar ela para dormir e você aproveitar ela de manhã. E foi assim em Dubai com as crianças e aqui também com a Ana. Ele dizia, ai, cheguei agora, ela já tá dormindo. Eu falava, amanhã de manhã você conversa com ela. Isso, mesmo porque, assim, às vezes a gente acha que vai ter um tempo super legal à noite e tal. A criança tá cansada. A criança passou o dia inteiro. A criança não tem a mesma capacidade da gente. Por exemplo, se meu marido chega mais tarde em casa, eu me esforço, eu sou adulta. Eu me esforço, eu recruto toda a minha atenção ali que eu quero estar ali com meu esposo e fico. A criança não sabe. Então, assim, ó, ela pode até estar alegrinha, tal, beleza com o pai, que o pai chegou do trabalho. Mas a qualquer coisa que aconteça de diferente, tipo assim, a criança esbarra numa coisa. Aí, ao invés de ela dar uma choradinha ou dar uma reclamada, ela vai fazer um drama, ela vai chorar. As crianças ficam mais sensíveis quando elas estão com sono, quando elas estão cansadas. Então, assim, tudo aquilo ali pode ser um drama maior, ela pode ficar mais irritada, ela pode não reagir de uma forma mais tranquila, de uma forma mais legal que ela reagiria se fosse, por exemplo, de manhã. Então, assim, como você falou, dá para adaptar o horário para a criança dormir às 9? Dá, com certeza. Mas o ideal é que seja de manhã esse período e não à noite. A Raquel botou, a Raquel Bemourache, saio 6h30, chego às 7. Óbvio que ela quer aproveitar o bebê dela. Vai fazer a rotina mais tarde. Enfim, né? Não tem jeito, ué. Uhum, Você vai querer ficar com seu filho, óbvio. Você não vai deixar claro, cuidar dele e fazer tudo também. Nem sempre exatamente. é real, né? São as exceções, enfim. Vida que segue. É isso aí. Fechou? Escolhe uma última aí saideira, Miriam. Vamos lá. Você vira alguma, você fala aí. Ah, falou assim, ó, essa aqui eu li. Que dormia bem com o terceiro salto de desenvolvimento, tudo mudou. Salto de desenvolvimento, né? Salto de desenvolvimento. O bebê, ele aparece que tá tudo certinho, daqui a pouco começa a mudar. Eu acho que a gente tem que ler um pouco sobre isso, as mães precisam ler sobre isso, para que no salto não se desesperem, não comecem a fazer paternidade acidental. Isso. Primeiro, manter aquela rotina que o bebê vai voltar no eixo. Acho que é a grande. Ah, tô dormindo. Eu teve. É salto. Se não for salto, volta a rotina certinha, que vai tudo adaptar, com o tempo vai adaptar, né? Exatamente, teve na turma passada, eu tava conversando com as mães pelo Telegram, né? Muito problema com soneca, muito problema com soneca mesmo. E aí estavam falando sobre o salto também, e eu falei uma frase que a aluna repetiu, eu fiquei até emocionada nessas caixinhas de pergunta. Os saltos passam e a rotina, né, o hábito fica. Então, assim, mantenha o hábito, mantenha a rotina, porque o salto vem e vai. Aí a gente pode abrir uma exceção, claro que pode, não é porque eu dei um mamar a mais, ou porque eu segurei um pouquinho a mais no colo, ou porque eu dei um tapinha no bumbum pra dormir e fiz que isso vai botar tudo a perder, né? É aquela velha história, continua a rotina, faz, às vezes um dia saiu ali, pronto, no outro começa de novo. Exato. É isso mesmo. Eu acho que a grande resposta para o salto é a rotina, né? Show de bola. Miriam, eu queria te agradecer muito. Foi muito bom estar aqui. A gente podia ficar aí, ó, horas e horas aí conversando. A gente adora a tua amizade. Olha, obrigada por ter topado essa live aí hoje. Eu sei como é que é. Tá com as crianças todas no meio da semana. Foi corrido. Enfim, então queria te agradecer muito.
Tu é uma pessoa que tem contribuído muito no Instagram. Louvo a Deus pela tua vida, tanto na minha, né, como amiga, quanto aqui no Instagram para todo mundo, né, se dispondo a responder as pessoas, a estar aí explicando e dividindo da tua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo em todos aí. Amém, Bruna. Você também. Você é muito querida. Tá certo. Obrigada, então. Pessoal, muito obrigada por ter participado, ter visto aqui com a gente. Não se esqueçam que o carrinho vai fechar amanhã, meio-dia, acabaram as vagas, entendeu? Então, assim, até amanhã, quem quer, entra. É tipo a panelinha. A panelinha... A panelinha vai fechar. O curso tá incrível, né? Muitas mães aí já foram ajudadas, abençoadas. É uma alegria poder compartilhar um pouco desse conhecimento sobre o sono com vocês, ajudar vocês, né? Então, um curso que está repleto aí de informações, de ajuda para vocês. Teve ajuste Tem o grupo... do primeiro curso para o segundo, você ajustou algumas coisas, melhorou outras, não foi? Você falou? Então, já tem várias coisas assim, né? A gente vai sempre melhorando, né, Miriam? Vai sempre adaptando. E enfim, as alunas só têm elogios, assim, é mãe de trigêmeos, é mãe de gêmeos, então eu fico muito feliz, assim, acho que vai fazer realmente diferença na vida de vocês. Quem quiser saber mais sobre o curso, pode entrar na página, lá tem um vídeo de vendas que explica certinho, né, sobre os módulos, né, que a gente tem, cada assunto, que é, como eu falei, rotina, alimentação, associação de sono, estímulo. E tem também a questão do choro, né? Que a gente deu uma pincelada aqui, é legal de falar também, que eu converso lá, tem até uma entrevista com a Araceli, que é psicóloga, falou um pouquinho com a gente sobre isso. Tem a questão de casos especiais, então, irmãos, saindo da cama para o berço, saindo da cama compartilhada para a cama, enfim. Completo. É bem completo, mas estou aqui até com o cronograma todo aqui para contar para o pessoal. Ó, o cronograma tem várias páginas, assim, ó, de coisa, porque é bastante aula mesmo, assim, é bem completo o curso. E aí a pessoa Bem uma... de acesso fica com acesso a quanto tempo? O acesso fica pelo Hotmart durante 3 anos, Miriam. Dá para ter vários filhos. Dá para ter vários filhos. E assim, ó, tem agora um aplicativo que é o Sparkle, e o nosso curso dá para assistir através desse aplicativo, fica tudo organizado, então tu consegue baixar o vídeo ou o áudio, né, e depois ouvir offline. Então, assim, às vezes a gente não consegue parar, como é a vida de mãe, né, a gente não consegue parar para assistir ali na tela e tal. Mas estando ali no aplicativo fica muito mais à mão, né, a gente coloca ali rapidinho, enquanto lava uma louça, faz uma coisa, já vai ouvindo e aprendendo. Então, todas as aulas, elas estão gravadas em HD no Hotmart. Tem o áudio em MP3, tem o PDF da aula, que tem os principais pontos, assim, da aula. Tem PDF que tem 6, 7 páginas explicando tudo ali que eu tô falando. Tem diário do sono para as mães preencherem o diário do sono e alimentação. Então, assim, é bem bacana. Tem um monte de bônus, tem 6 bônus o curso. Tem bônus com a Arielle Pedrosa sobre estímulo. Tem bônus com a Alessa Medeiros sobre mesa posta, assim, né? Porque a gente fala sobre essa questão da mesa, como tu falou, né? Como é importante estar a mesa e tal. E ela, com pouco, ela deixa a mesa lindíssima. Segue ela no Instagram, gente, Alessa Medeiros. É um capricho, assim, é um alvo, assim, pra mim. Ela é linda. Assim, qual é a criança que não vai querer sentar e comer do jeito que ela oferece, sabe? Então, tem o bônus com a Alessia, tem o bônus com a Araceli de choro, tem bônus com a dentista, com a doutora Maria Eduarda, sobre essa questão da dentição. Muitas mães têm dúvida, né? E agora tá nascendo dentinho, como é que eu faço, tal. Tem bônus com a pediatra, que é especialista em nutrologia infantil, que é a doutora Viviane Alves. Ela fala mais sobre essa questão da nutrição e o sono, como que a nutrição interfere no sono e tudo mais. E tô esquecendo qual bônus, gente, me lembra aí. Ia dividir o curso assim para vender cada faixa. Muito completo ele. Muito.
Não, sério, é caprichado, assim, é um curso caprichado e eu acho que ele é assim mesmo, justamente porque o sono tem isso tudo, né, Miriam? Tem a ver com todas essas coisas que a gente está falando, né? Então, realmente, o nome do aplicativo é Sparkle, tipo de brilho, assim, Sparkle, acho que é isso, tá? Se eu soletrei errado. Isso, Yasmin. Yasmin, minha aluna, tá aí eu fazendo propaganda. Obrigada, Yasmin. Tem o meu bônus também. Eu gravei um sobre a mãe no lar. A importância da mãe no lar. Não é a mãe do lar, tá? Tipo assim, só vou ser boa mãe, então se eu for dona de casa. Não é isso. Então o bônus fala sobre a influência da mãe no lar, como que isso afeta a vida das crianças e tal. E, enfim, então o curso assim é Esse curso uma benção, tenho certeza que vai ajudar. Hã? tá completo mesmo. Não é porque eu que dou, mas eu também sou fã. Sparkle, a Yasmin tá colocando que não é CK, é só o KLE. Então tá bom, Miriam, muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente volta, né, Miriam, com outros temas, outros assuntos. Adorei nosso bate-papo. Eu também. Não é difícil falar isso. Um beijo, gente. Beijo. Beijo, até a próxima. Eu aperto aqui, você aperta, como faz? Isso, vamos apertar juntas. 1, 2, 3, já.